Se alguém te perguntasse hoje sobre uma história muito especial da sua vida, provavelmente você lembraria dessa história em específico com algumas imagens, com algumas narrativas, com pessoas, tudo muito claro na sua mente. Isso porque a nossa mente já produz essas próprias narrativas. E quando a gente vai contar isso para a pessoa que perguntou pra gente, a gente tende a querer contar todos os mínimos detalhes possíveis para que a pessoa se sinta ali no ambiente, para que ela sinta a mesma emoção que você sentiu naquele momento. E isso a gente chama de storytelling. O storytelling é a nova aposta do marketing digital, na verdade, nova é muito forte, mas ele acabou voltando muito em 2020. E storytelling, traduzindo para o português, é contagem de histórias. Então, a gente selecionar alguns momentos que vão acrescentar para a nossa marca em versão de histórias mesmo, para fazer as pessoas se prenderem, ter uma narrativa. As marcas passaram a ter muito um storytelling de produtos mesmo, de quando vai lançar um produto, elas criam uma narrativa daquele produto, como se fosse uma história, porque isso prende muito as pessoas começam a se envolver naquele processo. Então, assim, se você ainda não faz storytelling hoje em dia, você tá perdendo muita coisa. Hoje é um dos posts que mais tem sucesso no Insta da JG. Os posts de storytelling, eles são sempre os que tem foto minha, onde eu conto alguma experiência, alguma coisa que eu vivenciei, alguma história da minha empresa mesmo, contei do momento em que eu tava delegando, dos bastidores, enfim. São histórias muito bem selecionadas que realmente vão acrescentar para o seu público. Não é para chegar lá contando uma história de quando você levou uma queda quando era pequeno e isso não vai acrescentar em nada para as pessoas que acompanham a sua marca. Então precisa aí fazer uma filtragem aí do tipo de conteúdo. Normalmente esses conteúdos vão ser muito voltados a os bastidores da sua marca, como que foi o processo de lançamento, como foi o processo de criação, a você como empresário ou empresária, as suas dificuldades, as suas barreiras, o que você vivenciou que fez você construir a sua empresa. Então são pontos muito específicos que vão acrescentar na sua marca. Eu tava na Colômbia no ano passado, em novembro do ano passado, e eu entrei num restaurante que tinha um storytelling muito incrível, que eu inclusive eu mostrei pra vocês nos stories, vou pôr aqui do lado pra quem não lembra. E era um restaurante bem popular lá da Colômbia, e eles colocaram uma parede inteira com a história deles. Então eles fizeram toda uma narrativa com ilustrações, com as datas, uma narrativa muito, muito bem feita mesmo para fazer esse storytelling delas. E no momento em que eu tava na fila esperando, porque a fila era quilométrica lá, inclusive, no momento que eu tava na fila esperando, eu fiquei lendo aquilo e eu fiquei muito presa naquilo. Eu fiquei, cara, que sensacional a história dessa marca. E a função do storytelling é justamente isso, a gente realmente se apaixonar e se encantar por uma marca que a gente está ali consumindo. Tipos de conteúdo que você pode criar para fazer um bom storytelling, tipo de temas, na verdade. Primeiro tema, personagens. Você pode pegar alguns personagens na criação da sua empresa, então, na criação de algum projeto, por exemplo, se você é social media, você pode pegar um cliente específico e, obviamente, não falar diretamente sobre ele. A função do storytelling também é dar uma fantasiada aí, dar uma... sabe, para as pessoas ficarem, meu Deus, presas naquilo. Então você pode estar permitido fantasiar um pouco, não é para estar contando mentiras. Então você pode pegar aí alguns personagens e contar a história de um cliente que, sei lá, pode ter sido uma história positiva. Eu fiz um post de storytelling relacionado a personagem com os UFOs. Eu contei a história de que eles foram meu primeiro cliente e as coisas que eu aprendi com eles. Então eu fiz ali um storytelling meio em formato de lista, coisas que eu aprendi com o meu primeiro cliente. Um outro tipo de conteúdo que você pode criar é o de conflitos. Então, um exemplo de conteúdo que eu fiz na JG relacionado a conflitos foi quando eu tava nesse processo de delegação, que eu precisava contratar funcionários, mas eu tava muito com essa barreira interna de tô com medo de delegar, tipo, será que a outra pessoa vai fazer tão bem quanto eu? Todas aquelas monte de interrogação que surgem na nossa cabeça.
Um terceiro tipo de post de storytelling que você pode fazer é o de desejos. O que você sonha para sua marca? O que você já sonhou e se realizou? O que você conquistou? Um exemplo de post que eu fiz foi no final de setembro, onde eu fiz 5 coisas que esse último mês me ensinou. Que foi um mês onde eu lancei um curso, onde eu mudei de casa, onde aconteceram diversas coisas e que impactaram muito. Foi um mês em que eu comecei a delegar, a contratar pessoas. Então aconteceram muitas coisas e eu fiz um storytelling com base nisso. E é muito rico a gente compartilhar esse tipo de coisa, até para as pessoas sentirem junto com a gente como que tá o crescimento da nossa marca. É muito legal quando a gente se sente parte do processo de uma marca, sabe? Eu aprendi isso desde quando a gente começou a criar comunidades, desde quando eu comecei a delegar. E isso fica muito claro pra mim todos os dias quando eu entro no grupo de WhatsApp da JG, ou quando eu tô aqui no meio da gravação e eu vou olhar meu celular e eu vejo que a minha equipe tá lá resolvendo as coisas, porque eles estão super alinhados com os desejos da JG, com o que eu quero que a JG chegue. E isso é muito importante, tanto para o nosso interno, para a nossa equipe, quanto a gente transparecer isso para fora, a gente realmente mostrar para as pessoas isso que acontece, que é os bastidores mesmo da vida real. De hoje, uma dica muito valiosa de storytelling é: pegue os pontos fortes da sua marca. Todo mundo tem um storytelling diferente e único. Por mais que fulaninho faz a mesma coisa que eu faço, mas ela não vivenciou as mesmas coisas que você. E por mais que vocês tenham convivido juntos, a gente percebe as coisas de uma forma diferente. Tem um storytelling diferente, cada um vai contar essa cena aqui de uma forma diferente. Então aproveitem isso, realmente anotem no papel, porque o storytelling tende a ser o que realmente vai vender, o que realmente vai atrair as pessoas para sua marca.